uma situação que a gente está certo. E só falta a gente chegar lá e pedir perdão, mesmo sabendo que estamos certos, mesmo sabendo que você está correto, mas a outra que está errada cria uma situação tão complicada à sua volta que para ser resolvido é necessário que você chegue lá e peça perdão. Como é que fica essa situação? Vocês conseguem ou não? Por favor, pode responder. Irmã Nilva. Repete a pergunta. Você consegue pedir perdão em todas as situações? A gente quer livrar da culpa, então a gente quer pedir perdão. E assim, não é fácil a gente pedir perdão, porque quando a gente fica magoada, com a atitude da pessoa ter magoado a gente, é mais difícil. Mas quando a gente erra, é mais difícil ainda, né? Mas assim, a gente sempre tem que esperar em Jesus Cristo, né? Que Ele mesmo fala, a gente tem que perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. E a gente sempre tem que estar com o coração aberto, né? Para perdoar, para não guardar mágoa, porque a pessoa que guarda mágoa está sujeita a não receber o reino de Deus. E também como que você não pede perdão para a pessoa que você magoou e você pede perdão sempre a Deus com os pecados. Então a gente tem que pensar nisso aí. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Natanael, rapidinho aqui, a irmã Kézia lembrou de uma fala do pastor Mauro. Qualquer coisa a mocidade até ajuda a completar. De pé, irmã Kézia, por favor. O pastor Mauro falou que pedir perdão nem sempre significa que você está errado e outra pessoa está certa, mas que você valoriza a pessoa mais que seu próprio ego. Foi por esses dias este destaque do pastor Mauro. Dito isso, levante as mãos. Quem consegue perdoar mesmo estando... Não é quem consegue perdoar. Quem tem a espontaneidade ou aquela... não diria facilidade, mas quem tem a iniciativa de pedir perdão mesmo estando certo? Levante as mãos. Levante as mãos, deixa eu ver. Pastor Mauro, socorre-nos. Socorre-nos. O que a gente fala, o que a gente pensa sobre essa questão, mesmo estando certo, pedir perdão? Silêncio agora, por favor. Pastor Mauro falando para nós alguma coisinha sobre isso daí. O profeta explica isso, né? Ele diz: você não espera a pessoa que te magoou vir te pedir perdão, não. Você vai até a pessoa. Não é assim que o profeta ensina? Tem duas moças magoadas e uma com a outra, né? Então, não quer tomar ceia assim. Então, mesmo que você esteja certo, não espere quem errou vir te pedir perdão. Faz a sua parte. Naturalmente, a outra parte vai fazer a sua parte também. Muito obrigado, pastor Mauro. Aqui dessa mesa, a última participação. Quem vai falar? O irmão Gabriel? Você tem facilidade para pedir perdão mesmo estando certo? Tem iniciativa de pedir perdão mesmo estando certo? É uma situação difícil, né? Mas a questão do perdão, igual eu comentei aqui na mesa, às vezes você perdoa a pessoa que te ofendeu, porém você sabe que ela vai poder te ofender no mesmo ponto. Então fica difícil, né? Homens, aprendam esse segredo. É aquilo que vocês mais vão fazer depois de casado: perdoar mesmo estando certos. Acredite em mim, os irmãos casados não sabem disso. Sabem ou não sabem? Os irmãos, os obreiros aí concordam ou não? Então, homens, aprendam esse segredo, por favor, tá? Aprendam esse segredo. Perdoem mesmo estando certos. É aquilo que vocês mais vão fazer depois de casados. A irmã Raquel me chamou, vou ali, agora eu volto, tá? Não. A irmã Raquel não. Qualquer uma menos a irmã Raquel. A irmã Raquel é minha esposa. Não deixa ela falar agora, não. Por favor. Eu já estou pedindo perdão para a irmã Raquel, tá vendo? Eu já estou pedindo perdão. Vamos lá, olha, chegou um bilhete aqui para mim, a pessoa sofre menos quando ela pede perdão, mesmo ela estando certa, do que ficar esperando a pessoa que magoou ela vir pedir perdão. Tem certeza que quem escreveu isso aqui foi um homem? Certeza absoluta. Foi ou não foi? Foi um homem? Foi. Eu não sei quem foi que escreveu, mas a letra parece que sim. Mas, brincadeiras à parte, é claro que isso vale para tanto homens quanto mulheres. Mas, gente, nós vamos chegar num ponto daqui um pouquinho. Os irmãos casados, as irmãs vão participar. É ou não é verdade? É aquilo que você mais faz na sua vida de casado:
perdoar mesmo estando certo, pedir perdão mesmo estando certo. Aquilo que você mais faz na sua vida de casado, saber expressar a sua raiva sem ofender o seu cônjuge. Se você aprender isso, você começa a ser feliz. Por que eu estou trazendo isso? Parecem perguntas, prestem atenção por favor. Parecem perguntas meio aleatórias, perguntas que não tem muita coisa a ver uma com a outra, mas tudo isso daqui, se vocês começarem a pegar essas afirmações e aplicarem lá no futuro, lá no seu casamento, você começa a ter o segredo para um casamento feliz. Saber expressar o seu descontentamento não necessariamente significa ofender o outro. Saber perdoar mesmo estando certo não significa humilhação, significa evitar. Geralmente o errado aí é quem ofende, né? E quem ofende às vezes nem sempre sente que ofendeu. Aí cria uma situação difícil, né? Entre dois irmãos, duas pessoas. Dizem que quem bate não sente, quem apanha, né? Não esquece. Por isso que a iniciativa é de quem está certo. Errado é quem te ofendeu, mas ele não sente que errou, ele não sente que te ofendeu. Então vai até quando isso aí? Por isso que o irmão Brano ensina, você não vai esperar que a pessoa que te ofendeu venha até você e te peça perdão. Quando se trata de irmãos, tomar ceia juntos, né? Agora, a pessoa, se você for, não é da igreja, é pessoa do mundo, você vai pedir perdão, vai ficar pior. Perdão é entre irmãos, né? Lá fora você pede desculpas, não é? Por isso que o profeta ensina, você não espera, você não quer tomar a ceia desse jeito, mas mesmo entre irmãos, se a Esther chega, pede desculpa, perdão para a irmã Michele, Cheryl Rose, e ela vira as costas para ela, sai sacudindo o ombro, não quero nem te ver. Ela fez a parte dela, ela vai tomar a ceia com boa consciência, mesmo ela estando certa, você a ofendeu, e ela não quer tomar a ceia ofendida, e ela chega e você quer se redimir, me perdoe. É você vira as costas e não dá atenção, né? Bom, ela está redimida, ela fez a parte dela. Aí você vai carregar a sua culpa e a dela pelo resto da vida, né? Então, finalize nisso, meu irmão, resume-se nisso. Quem ofende não sente que ofendeu. Muito bem, muito obrigado, pastor Mauro. Eu quero pedir perdão, pastor Francisco agora vai falar. Eu quero pedir perdão para as irmãs. Eu fiz uma brincadeira aqui, ficou parecendo que só os homens que perdoam, mesmo estando certo depois de casados. Não, é os dois. As esposas, tenho certeza também, que pedem perdão mesmo estando certas, justamente para evitar qualquer situação. Então era isso aí, porque senão fica parecendo que eu estou puxando para o lado dos maridos, mas não, as esposas também perdoam muito. Pastor Francisco, por favor. Então, Natanael, só algo que eu gostaria de ressaltar. Temos um exemplo de Jesus. Ele estava na cruz e ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, né? E eles estavam errados, né? Exatamente. Muito obrigado, pastor Francisco. Olha, assim que tiver vídeos da internet, manda para nós. Despeça-se de quem está na sua mesa. Pega na mão dele e fala: tchau. Tchau, foi um prazer te conhecer. Foi um prazer te conhecer. Calma, mas ninguém levanta ainda. Diga assim: foi um prazer te conhecer. Pronto, despeça-se dele, ué. Ué, que isso? Vocês estão separando. Agora a coisa, essa amizade agora que tão bonita, vai mudar. Vai mudar. Agora nós vamos começar uma discussão séria aqui agora. Homens e mulheres. Para isso, os senhores, os homens deste lado vão levantar, por favor. Todos os homens deste lado. Vocês vêm aqui por esse lado aqui. Podem sair, deixar os lugares aí. Vem aqui para trás, por favor. Para esse lado de cá. As moças deste lado, levantem-se, por favor. Somente as moças. E as moças então sentem agora desse lado aqui, em qualquer lugar, em qualquer mesa, pode escolher. Ok? Calma, sem correr, sem correria. Isso, com muita calma e elegância. Muita calma e elegância, tomem cuidado. Isso.
As irmãs Cláudia, Nayara, por favor, nos ajude. Os homens podem sentar. Os homens podem sentar. Irmã Cláudia, irmã Nayara, por favor, ajude a gente, por gentileza. Tá? Ok? Os homens deste lado, as mulheres deste lado. Se faltar espaço, pode pegar as mesas desse lado de cá. Isso. Ó, tem mais espaço lá atrás. Ok? Atenção, silêncio, silêncio. Todos sentados? Todos conseguiram sentar? Está faltando cadeira? Se estiver faltando, por favor, o diácono providencie. Seria bom eles apresentar os convidados. Eu também tenho visitantes. Sim. Seria bom apresentar agora. Cada um apresenta o seu convidado. Atenção, por favor. Silêncio, silêncio, por favor. Bom, dos homens vai ser fácil conseguir silêncio agora. Agora o lado feminino, vixe, né? Guardem essas plaquinhas, põe as plaquinhas em cima da mesa. Põe as plaquinhas em cima da mesa. Não peguem as plaquinhas agora, deixa elas em cima da mesa. Silêncio, por favor, os homens, as mulheres. Nós vamos abrir um parênteses aqui, porque a pedido do pastor Mauro, quer deixar bem destacado que é uma honra para nós recebermos os visitantes. Tem algum visitante que é convidado de algum irmão da igreja aqui agora? O irmão da igreja quer apresentar o seu visitante? Aquela pessoa que acompanhou? Por gentileza, alguém? Alguém? Por gentileza, apresente quem você convidou, por favor, para estar aqui, se está aqui, né? Minha irmã, Thaís, e meu cunhado, Vitor. A irmã, Thaís e o seu cunhado, irmão? Vitor, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Pode ser. Tem mais alguém? Por gentileza, irmã. Tem mais alguém, irmã? É a Ruth? Cadê o microfone? Aqui está falhando esse microfone, irmão Salomão. Microfone falhando aqui, ó, tá? Irmã Cláudia, apresente, por favor, quem é o nome da sua convidada? Monique. Irmã Monique, fique de pé, por favor, irmã Monique. Eu não sei se estão conseguindo pegar a irmã aí. Irmã Monique, então, seja muito bem-vinda, tá ok? Irmão, mais alguém? Por favor. Natanael, irmão Reinaldo trouxe um visitante. Não, eu sou o Lucas, na verdade, né? Aí, esse aqui é o Reinaldo, meu primo, visitante. Ele veio de Bauru, em São Paulo. Aí ele está aqui para poder compartilhar com a gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, irmão. Mais alguém? Tem mais alguém? Se não tiver, vamos lá então. Preste atenção agora. Guardem essas plaquinhas. Põe essas plaquinhas no chão. No chão não, na mesa. Põe as plaquinhas na mesa. Esquece elas. Esquece elas. Os homens sérios agora. Sérios. Eu irei fazer uma pergunta para vocês. Se for verdade, vocês vão sorrir. Sorrir. Se for mentira, vocês vão chorar. Ok? O homem não chora, mas vai chorar dessa vez. Então torça para ser verdade. Torça para ser verdade. Moças, silêncio, tá? E prestem muita atenção na pergunta. Vai dizer muito sobre os rapazes. Muito. Rapazes, sorriem se for verdade, chorem se for mentira. Os rapazes, todo mundo sério, já está todo mundo rindo, então é verdade, velho. Tá? Os rapazes gostam mesmo é de comer e dormir. Não é para ficar sério. Ou chorar, ou o que é? Vocês estão chorando ou estão rindo? O que é para fazer? Hã? Uma pergunta dessa? Espera aí. O irmão Vinícius está sorrindo, ou seja, é verdade. É verdade, estou falando sério. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Os rapazes, silêncio, sem sorrir. Os rapazes gostam mesmo é de comer e dormir? Ei, tá certo. Vocês acreditam nelas? Próxima pergunta, homens. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Ou é gargalhada, ou é o choro. Os rapazes preferem moças que sabem cozinhar? Ó, eu imagino que essa gargalhada é de felicidade, né? Ok. Pera aí, o irmão Jeremias está ali bravo, ó. Atenção, cadê o microfone? Vai lá, irmão Naftali. O irmão Jeremias está ali bravo, ó. Não sorriu não, foi brigar.
os rapazes gostam de moças que saibam cozinhar, que sabem cozinhar? Não é só isso não, eles estão sendo falsos agora. Como é que é? Estão sendo falsos, é só isso não. Não, é só a pergunta, é só a pergunta. Olha, eu gostaria que os irmãos da internet mandem a sua participação. Qualquer pergunta que estiver aqui, mande lá a sua participação, a sua resposta, e dizendo assim: eu quero dar 5 pontos para a equipe Águias Celestiais ou Unidos pelo Sangue, né? Em vídeo, na horizontal, por favor, o vídeo, tá ok? Mande para nós. Próxima pergunta para os rapazes. Silêncio, seriedade agora, seriedade. Mostra que vocês são homens sérios. Os rapazes, se não pode ficar sério, tem que sorrir ou chorar. Os rapazes preferem moças que trabalhem e ganhem mais do que eles? Peraí. Temos uma dúvida aqui, Temos uma dúvida, Temos uma dúvida, porque metade dos rapazes aqui choraram, mas o irmão Daniel caiu na risada. O irmão Adaías aqui tem uma boa resposta. O irmão Adaías também caiu na risada. Por favor, irmão Adaías. Resposta. O irmão Adaías vai falar, fique de pé, irmão. Como eu pretendo casar com uma moça cristã, eu sei que ela vai me considerar o cabeça da casa, e eu não me importo dela ganhar mais que eu, pelo contrário. Rapaz, vocês tinham até que aplaudir agora. Vocês tinham até que aplaudir agora. Muito bem. Peraí, mas tem mais. Peraí. Tem mais. Vamos lá, atenção, silêncio, Os rapazes preferem moças que estejam envolvidas em atividades relacionadas à igreja, que cantem, que trabalhem na igreja. Não é com certeza. Estão rindo ou não? Moças, fiquem atentas que tem um grupo de rapazes ali que nem ri, nem chora. Tá aéreo, tá? Muito bem. Tem um grupo de rapazes que nem ri, não chora, não tá nem aí, né? Não está interessado por enquanto. Muito bem, a próxima. Essa é boa. Todo mundo em silêncio, hein? Moças, fiquem atentas agora, a resposta que vai definir o futuro de muitas, tá? Muito atento, Rapazes, vocês preferem moças que saibam trocar lâmpadas para não serem totalmente dependentes de vocês? São espertos! Ou seja, vocês querem que elas sejam totalmente dependentes de vocês, é isso? Então explica. Lá vem o irmão Daniel de novo. Vamos lá, irmão Daniel, vamos lá. Explica a sua resposta. Cadê a câmera? Aquela ali, aquela lá. Vamos lá. Não é totalmente, mas tem coisas que é natural do homem fazer, como trocar lâmpada, serviços de casa. Agora, chuveiro, resistência, isso é natural do homem. Aí ele está enrolado. Aí o irmão Vinícius colocou uma resposta agora difícil. E o que, irmão Vinícius? E se o homem não fazer isso, hein? Como é que faz? Pois é, vai ficar sem lâmpada na casa? Então vocês concordam que as moças têm que saber trocar lâmpada? É o homem que tem que saber, né? É o homem. Última pergunta para vocês, rapazes. Última. Preste atenção. Essa é muito boa. Saudações cristãs para vocês, amém? Estava com saudade de vocês, estava com saudade de ver vocês. Olha, quanto tempo, né, que... Não, peraí, não tem tanto tempo assim, é porque às vezes a gente com a máscara acaba não percebendo que a pessoa está, né? Mas estava com saudade de vocês, principalmente do companheirismo aqui, com esse maravilhoso revezamento que a gente tem, o irmão Adair e o irmão Júnior trabalhando com a gente aqui. Então a gente fica um tempo sem estar aqui com vocês, mas é maravilhoso estar aqui com vocês. Vamos nos colocar em pé para a gente dar início a esse companheirismo. Não há necessidade, você pode manter a sua Bíblia fechada, não foi anunciado com antecedência, apenas preste atenção. O irmão Elias Júnior vai fazer a leitura na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 14. O título diz assim: a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Muito bem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, o que é a nossa vida, ó Pai? O que é a nossa vida perante a Tua grandeza, perante a Tua graça, Senhor? O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, tudo está diante do Senhor, e o Senhor conhece nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor tem controle de tudo. E como é bom, Pai, saber disso, que é o Senhor quem controla o nosso fôlego de vida, que é o Senhor quem tem o controle das nossas ações. Ó Pai, nesta tarde tão maravilhosa, uma tarde de companheirismo com o Senhor, uma tarde de companheirismo com a graça, com a palavra. O Senhor é misericordioso e nos permitiu estar aqui. Por isso nós te agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem se assentar? Eu acho que é sol. Vamos tentar sol. Eu acho que é. A gente pode cantar só o coro dele assim, ó, mesmo com a máscara aí. Vocês podem cantar assim, ó. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é tocar em ti. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Diga para ele assim, ó. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pode continuar solando aí. Nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo, né? Coisas tão estranhas que a gente está vivendo, a gente tem um minuto só na nossa vida, na nossa rotina diária, para poder dizer assim: ah, Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Isso pode provocar milagres na nossa vida. Então aproveita agora, nesse minutinho que a gente vai cantar de novo, só o coro dele lá. Maravilhoso é, Senhor, poder te adorar. Nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo, quando a gente consegue ter um minuto para pensar e para adorar o nosso Deus, isso causa milagres em nossas vidas. Diz assim o coro, vamos lá, só o coro? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E
Ele gosta de ouvir isso da gente. Ele gosta de ouvir você dizendo isso para Ele. Companheirismo, vocês sabem o que é que significa? Vocês podem dar um sinônimo para essa palavra? Companheirismo, pode ser daí mesmo, só que vocês vão ter que falar bem alto. Não tem problema não. Sinônimo de companheirismo, alguém sabe? Pode me dizer? E Júnior, irmão Júnior, me ajuda. Então eu não consigo ouvir. A idade chega. Isso, só leva o microfone. Pode falar. Ajuntamento. Ajuntamento. O que mais? Companheirismo. O que mais significa companheirismo? Sinônimo, muito bom. Sinônimos. Sinônimos. Alguma palavra que significa mais ou menos isso. Companheirismo. Hã? Bom, eu sei que vocês estão tímidos, né? Mas vamos lá. Companheirismo. Um sinônimo, irmão Júnior, de companheirismo é familiaridade. É você estar em família, né? É bom quando você reúne a família toda, seus pais, sua mãe, avós, tios, você está tendo um companheirismo. E é justamente nesses momentos de companheirismo, claro que para a grande maioria é para falar de coisa boa, né? Alguma outra família tem às vezes uma outra discussão, né? Vamos fazer feijão preto ou feijão marrom hoje? Não, vamos fazer frango, vamos fazer carne. Sempre tem uma discussão, mas é gostosa esse companheirismo familiar. E isso aqui é família, né? Isso daqui que nós estamos vivendo também é uma família. Mas quando junta a família, irmão Júnior, irmão Odair, todos pela internet, falando isso, boa tarde para os irmãos que nos acompanham pela internet. Quando juntam a família, normalmente é para falar de coisas boas e às vezes até para relembrar do passado. Minha família é assim, quando se reúne, muitas vezes a gente fica relembrando das coisas que era, dos tempos antigos, né? E a gente lembra de muita coisa que a nossa mãe falava, né? Irmão Júnior, você lembra de alguma coisa que sua mãe vivia falando para você quando você era pequeno? Acho que você deve se lembrar. Calma aí, não fala não. Jovens, vocês se lembram? Alguma coisa, uma das moças, alguma coisa que sua mãe sempre falava para você? Lembra? Alguém? Pode falar daí, alguma coisa que sua mãe, uma frase que sua mãe sempre falava para você. Ninguém? As mães precisam voltar a falar mais no ouvido aí de vocês. Hã? Você não é todo mundo. Muito bem, o que mais? Pode falar aí. Não sobe na árvore, senão machuca. Todo filho já ouviu isso, né? Eu recebi uma mensagem que eu achei isso muito interessante. Algumas frases, né, que as mães sempre falavam. Lá em casa a gente conversa. Quando a gente ouve essa frase, até hoje tem muitos que ainda rupia, né? Rupia, ouvi isso. Não fez mais do que a sua obrigação. Toda mãe sempre falou essa frase, né? Eu já falei e ponto final. Né? Todo filho, com certeza, já ouviu essa frase. Outra, eu não quero ouvir mais nem um pio. Né? Toda mãe já falou essa frase. Essa daqui era doída quando a gente ouvia. Meu filho é tão bonito. O pastor tá... Não, mas essa não doía, não. Tem uma frase que essa até doía, mas essa também, minha mãe já me falou muito essa daí. Mas tem uma frase que doía muito, que dizia assim, na volta a gente compra. É ou não é? Até hoje eu estou esperando a volta. Na volta até a gente compra. Esperando a volta, meu Deus, hoje chegou. Como era difícil ouvir isso, né? Se você não guardar logo essas porcarias, eu vou jogar tudo no lixo. É ou não é? Né? E a última aqui, que essa daí era boa de ouvir, né? Repete isso para você ver uma coisa. E ela geralmente era acompanhada de um chinelo na mão, né? E às vezes o chinelo já estava voando. Né? Corajoso que repetia. Corajoso quem repetia. Mas são recordações, são coisas que a gente lembra da sua mãe, do seu pai fazendo, da família que faz, e são recordações boas. Mas, infelizmente, a nossa vida não é feita apenas de recordações boas. Elas têm algumas recordações que para muitos se transformaram em feridas, pequenas feridas. Muitas vezes, algumas recordações se transformam em pequenas prisões. Recordações do passado, recordações de como foi a sua infância. Por exemplo, como foi a sua infância? Muitos ainda hoje têm uma boa recordação. E quando eu falo recordações que são feridas na gente, eu não digo naquele me ajude a achar a palavra, não é naquela forma de dizer assim, murmurando contra o passado. Mas são coisas que mexem com a gente, são dolorosas, são coisas que aconteceram na infância, que quando você lembra, quase uma dor física. Aquela lembrança, quando vem na sua mente, se transforma quase em uma dor física. Porque você lembra de situações,
de pessoas, de ações, que mesmo você não querendo, está lá dentro de você, está lá dentro da sua memória. E é bom a gente ver a nossa biografia de vez em quando. Eu não sei se todo mundo aqui, todo mundo não, claro. Eu sei que alguns aqui têm essa rotina de escrever um diário. E é tão bom quando você pega aquele diário seu e começa a relembrar a sua biografia, nos dera, né? Quem nos dera se nós tivéssemos escrito um diário desde o nosso início da nossa infância. Coisas que ficaram na nossa infância que hoje a gente pudesse rever. Algumas são boas de ser vistas, mas outras lembranças, de modo aí, quando você toca nelas, você respira fundo e diz: mas por que eu passei por isso? Não questionando Deus, claro, nós não questionamos a Deus por isso, mas sabe aquela pergunta que você faz para você mesmo? Mas por que eu tive que passar por aquilo? Né? Nessa tarde eu queria convidar aqui um personagem muito importante para nós, para ele fazer parte desse companheirismo. Ele é um personagem muito importante para nós, porque nós olhamos para ele sempre como alguém que tem um ministério divino, e o ministério do sétimo anjo, o ministério de Elias, a sua mensagem para levar a noiva ao arrebatamento. Mas antes dele ser o sétimo anjo, ele era um humano. E nós gostaríamos de convidar para essa tarde aqui o jovem William Branham. Eu queria que vocês prestassem, que nós pudéssemos prestar atenção nessa tarde na vida humana de William Branham. E eu quero convidar vocês para viajar na biografia desse jovem irmão William Marion Branham, o profeta de Deus. E quando nós observarmos a biografia deste homem, William Branham, você vai perceber que às vezes aquilo que hoje me incomoda, o próprio irmão Branham viveu aquilo na sua infância, na sua juventude. E o que é melhor, ele nos dá a receita de como sobreviver a isso. É maravilhoso falar no profeta como sétimo mensageiro, como alguém que nós desejamos alcançar na fé, desejamos alcançar na virtude. Mas é importante a gente olhar o irmão Branham como um jovem, como nós, como ele foi. Ele foi um jovem, ele foi uma criança, e ele passou por algumas situações que nós passamos. Por intermédio da vida do irmão Branham, nós vamos compreender que, embora ele tenha vivido há décadas atrás, que ele era um homem que passou por muitas coisas e muitas de nossas experiências, e as experiências que ele viveu valem muito mais do que muitas sessões de psicologia, sessões de terapia. A forma como ele encarou certas coisas. E existe um axioma, hoje eu estou bom no português, hein? Vocês sabem o que significa axioma? Sabe, irmão Joyce? O que é um axioma? Um axioma na matemática, né? É uma afirmação que não carece de comprovação. Ou seja, é algo que é aceito como verdade, mesmo sem ter provado. Então existe um axioma por aí que alguns dizem assim, o seu passado definirá o seu futuro. Isso é verdade? Pode ser, mas não é uma regra. Tanto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui agora, que eu vou tentar mostrar para vocês que esse axioma não é real para todos. O seu passado define o seu futuro. Alguns de nós aqui já ouviu coisas na sua infância que, se cumprissem na sua vida, com certeza você não estaria aqui, você estaria bem longe. Já ouviu coisas muito pesadas até, da própria família. Hoje talvez você não estaria, eu não vou dizer nem como cristão, mas hoje talvez você não seria um bom profissional, uma boa estudante, uma pessoa de princípios, por algo que alguém olhou para você e disse assim: esse daí, do jeito que está sendo criado, não vai funcionar, né? É uma regra? Talvez, não é uma regra para todos. Isso pode existir? Claro que pode. Mas voltando a falar de lembranças dolorosas. Normalmente as lembranças, elas se dividem em 4 grupos.
Lembranças, as boas, claro, são boas. Mas as lembranças dolorosas da nossa vida, elas se dividem em 4 grupos. O abandono, está relacionado ao abandono. Está relacionada ao tratamento familiar. Está relacionada a acusações injustas. E uma terceira categoria, a restrição das circunstâncias. Eu sei que muita gente talvez não entendeu muito como seria isso daí. Mas lembranças ruins, lembranças que marcam a gente, relacionadas ao tratamento familiar. Quantas famílias viveram, quando crianças, pais abusivos ou mães iradas, pais ausentes? Embora essa geração nossa aqui agora, é uma geração que eu posso dizer muito mais privilegiada. Talvez essa geração de vocês não tenha vivido tudo isso. Mas se a gente olhar para os irmãos mais antigos, a gente vai perceber quão difícil era a convivência familiar há décadas atrás. Mas vamos pegar o irmão Brana? Vamos dar uma olhada no jovem William Brana? Vamos lá na biografia do irmão Brana. Existe um livro escrito, me perdoe o nome agora, eu tentei achar o autor dele, não consegui achar, mas existe no site a palavra original e na Gravações da Voz de Deus também. É Um Homem Enviado por Deus. O senhor lembra de quem foi o autor dele? O homem enviado por Deus, o homem enviado de Deus. Tem no site a palavra original. É uma entrevista que foi feita com o irmão Brana. Não é uma pregação, é uma entrevista que foi feita com o irmão Brana. O irmão Brana deixa claro algumas partes da vida dele. Preste atenção nisso daqui, ó. O irmão Brana contando essa parte da vida dele. Talvez muitos de vocês já conhecem isso daqui. Meu pai bebia muito licor. E neste tempo do ano, era quando se destilava uma espécie de licor muito forte e havia tocado a mim carregar água ao alambique. Essa parte aqui todo mundo conhece ela. Mas vamos detalhar melhor essa memória do irmão Brana? Não vou perguntar, mas quem já conviveu com um pai alcoólatra em casa, com certeza... Não posso afirmar que é uma regra, mas é muito difícil a convivência. Porque acontece 2 coisas. Ou é o pai ausente, ou é o pai abusivo. Ou o pai se ausenta do lar e deixa a família passando necessidades, ou um pai que está presente no lar e às vezes se torna agressivo. Com raras exceções. Mas conviver com um pai alcoólatra, isso marca a gente. Isso deixa lembranças na gente. Isso deixa uma parte na gente que quem viveu isso, respira fundo e diz... Por que eu tive que estar com um pai desse? Amo meu pai, mas por que ele tinha que ser alcoólatra? O irmão Brana diz mais à frente que o irmão Brana não afirma isso. Ele não afirma que o pai dele era abusivo, era ausente, não. Pelo contrário, ele diz, eu amava papai, eu via ele como um exemplo por causa dos músculos dele. Mas ele era um pai alcoólatra. Agora, preste atenção nesse ponto aqui que eu quero chamar muita atenção de vocês. Uma criança de 6 anos de idade carregando água para o pai alcoólatra. Vocês conseguem raciocinar isso? Pensar isso? O que é isso? Alguém já carregou lata aqui de água? Não, vocês não sabem, né? Eu também não, eu sou novinho, mas eu também não. Mas quem já carregou lata de água é desconfortável demais. Agora você imagina uma criança de 6 anos carregando água para o pai fazer bebida alcoólica. Tem uma mensagem que o irmão Brana fala que nesse dia que ele estava carregando água, ele tinha colocado um sabuco no dedão, porque o dedão estava machucado. Então ele amarrou um sabuco debaixo do pé, ele não tinha calçado, amarrou um sabuco debaixo do pé e estava caminhando com esse sabuco, chorando porque ele queria ir pescar com os amigos dele e o pai dele não deixou e mandou ele carregar água. Eu gostaria que a gente fizesse essa análise dessa biografia e trouxesse para a gente quantas coisas que isso marcou a vida do irmão Brana, mas quantas coisas parecidas não marcou a nossa infância também, não marcou a nossa juventude também. E vocês vão entender o porquê que eu estou martelando tanto nisso sobre lembranças daqui a pouco. Mas o irmão Brana então pega essa lata e vai buscar água. Quando ele volta debaixo de uma árvore, o que acontece? Todo mundo sabe a história. Há um redemoinho na árvore, né? E de lá sai a voz do anjo. O que o anjo fala?
que o anjo fala? Vocês podem falar? O anjo fala assim para ele: não se preocupe, a sua vida vai ser boa, você para de chorar agora, porque eu vou te confortar. Não se preocupe, porque você vai ter uma vida futura abençoada, você vai pregar, você vai ter... Foi isso que o anjo falou? Claro que não. O que o anjo disse para uma criança de 6 anos de idade? Nunca fumes, nunca bebas. Vocês conseguem imaginar você com 6 anos de idade ouvir um anjo dizer isso para você? É claro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tudo estava no plano de Deus. Tudo Deus estava dirigindo aquilo. Era tudo Deus guiando o profeta para aquilo. Tudo. Agora observem, lembranças que o irmão Branham tinha. O anjo foi uma lembrança maravilhosa que ele teve, mas o trabalho dele marcou o irmão Branham. Tanto que nessa entrevista é a única coisa que o irmão Branham conta, basicamente, de pontos marcantes da vida dele. Vamos seguir aqui, bem rápido, o que acontece em seguida da vida do profeta? Pobreza. O irmão Branham diz o seguinte, que na vida dele, na escola dele, quantas roupas ele tinha? Uma camisa às vezes. Ele fala que durante o ano inteiro, o que ele tinha? Uma única camisa. Eu não vou contar a história para vocês, que vocês conhecem bem. Agora, imagine uma criança indo para a escola com uma única blusa, um único casaco. E esse casaco ele conta, né? Essa história nós conhecemos. Que a professora pedia para ele tirar e ele dizia: eu não posso, porque ele pensava, porque eu não tenho nada por baixo. Então eu vou dizer para a professora que eu estou com frio. E a professora botava ele para sentar junto da fogueira. E aí ele suava muito. E aí a professora dizia: já se esquentou? Ele dizia: não. E aí, mesmo assim, as crianças começavam a rir dele. Todo mundo podia pensar: a vida desse garoto aí não vai dar em nada. Quantos traumas esse menino está tendo? Obrigado a trabalhar por causa de um pai alcoólatra, viver na pobreza como ele viveu. Logo após o episódio que ele estava carregando a água, o irmão Branham continua a história e ele conta a respeito agora do momento em que o próprio pai o chama de maricas, afeminado, perdão. Eu usei essa, é afeminado, vamos usar a mesma palavra dele. O irmão Branham diz o seguinte: recordo de uma vez que ia ao rio com meu pai. Tudo que uma criança desejava, e aí eu trago para a gente aqui, tudo que nós desejávamos quando éramos crianças, o que era, gente? Ser o orgulho do pai e da mãe, era ou não era? Poder olhar para o sorriso, olhar para o pai, e o pai olhar assim para a gente, sorrir, e dizer: esse meu filho me dá orgulho. E tudo que o irmão Branham queria era isso, com o pai dele. E quando ele sai para ir pescar com o pai e o amigo, tudo que ele queria era que o pai sentisse orgulho dele. Mas quando ele pega aquela garrafa e o pai oferece o gole para ele, ele pega aquela garrafa e vai colocar na boca, ele escuta aquele barulho, aquele vento novamente, dizendo: nunca fumes, nunca bebas. Ele joga aquilo para um lado e ele escuta do pai, não foi do amigo, foi do pai. Você já pensou, homens, você ouvir do seu pai dizer assim: que menino afeminado? Isso para um homem machuca demais. Isso já seria motivo suficiente para essa criança não funcionar quando chegasse na fase adulta. Como diria, não desce coisa boa. Trabalho infantil, trabalhando para o pai, pobreza extrema, e agora uma acusação injusta. Ser acusado. Quantas vezes nós já fomos acusados? Diversas vezes. E cada vez que você é acusado, causa uma marca em você. Tanto que quando você vê a pessoa que te acusou, você lembra exatamente do momento, do dia, da hora que aquela pessoa te acusou de algo que você não fez. Porque machuca demais. Isso mexe com a gente lá dentro. Isso mexe com o consciente da gente, com o coração da gente. Porque são lembranças. Quem dera, né, se nós tivéssemos apenas lembranças boas de nossa infância, mas não é assim. São pequenas dores que nós somos obrigados a passar. O irmão Branham, além de trabalhar, além de viver na pobreza,
além de ter uma acusação injusta, tudo isso na sua infância. Eis que ele sofre abandonos também durante toda a sua vida. Mas agora eu quero fazer uma pausa aqui. Coloca aí a apresentação, por favor. Coloca a apresentação, por gentileza. Eu fiz a primeira uma pesquisa com os nossos jovens aqui de Anápolis. Quase 50 jovens responderam essa pergunta. Muito obrigado por isso. A pergunta que eu fiz para os jovens foi: que memórias você tem da sua infância? Aí, eis o nosso resultado. Olha, nós tivemos 76% dizendo o seguinte: que uma infância onde sempre tive tudo o que pedi. A comida nunca faltou e nunca me foi negado roupa ou brinquedos. Amém, que coisa boa. Quem respondeu isso aí, sinta-se privilegiado. Agradeça todo dia por essa sua infância. Mas 21,7% disse que uma infância muito pobre, muitas vezes sem ter itens básicos em casa, como comida, roupas ou brinquedos. E para estes, algumas memórias até hoje machucam o coração. Machuca, dói. Não ao ponto de você ficar deprimido, mas elas machucam, elas doem, de lembrar de coisas que você, pelos quais viveu. Pode passar aí, por favor. Essa era a casinha do irmão Brana. Imagina você vivendo numa cabana como essa. Imagina nós vivendo numa cabana como essa. Vendo uma parte da biografia do irmão Brana anteriormente, ele e a mãe quase morreram congelados dentro dessa cabana, justamente porque o pai tinha saído para trabalhar, a mãe ficou, veio uma nevasca, a mãe juntou todas as roupas que tinha ali na casa, não tinha nada apropriado para o inverno, mas juntou tudo, deitou na cama, abraçou o seu filho para esperar a morte. Já não tinha comida, já não tinha lenha. Marcas da infância, marcas do passado, que com certeza essa mãe lembrava disso, lembrou disso por muito e muito tempo. Lembranças. Mas vamos continuar um pouquinho na memória do irmão Brana, na biografia do irmão Brana. Já estou quase terminando. Mas na biografia do irmão Brana vem uma parte muito interessante. Uma parte onde o homem, o jovem William Brana, foge de Deus. Já pensou nisso? O sétimo anjo fugindo de Deus? Não, Natanael, mas você está falando... Não, eu estou falando aquilo que o profeta disse. Ele fala: certa vez, depois de jovem, eu estava em casa e resolvi ir para o oeste, trabalhar, buscar emprego, fugindo de Deus, fugindo daquele chamado de Deus. Pode passar aí a próxima pergunta. E eu perguntei para os nossos jovens: você já ouviu ou sentiu que Deus desejava que você cumprisse uma missão ou tarefa para Ele, e você fugiu ou tentou não dar ouvidos a esse chamado? Olha que interessante, 47,8% disse o seguinte: sempre que sinto que Deus quer algo de mim, eu digo: eis-me aqui, amém. Continua assim, continua pensando e agindo dessa forma. Mas olha, 43,5% disse o seguinte: sim, já senti que Deus queria algo de mim e eu tentei fugir dessa tarefa. Lembre-se do irmão Brana, a gente vai ver o que aconteceu com ele, por ele estar fugindo dessa voz. E 8,7% disse o seguinte: não, nunca senti que Deus queria algo de mim. Ou será que nós é que não conseguimos parar para ouvir o que Deus queria de nós? Né? Mas vamos seguir a biografia do irmão Brana? Ele vai para o oeste, vai trabalhar, e ele tem um irmão que ele ama muito, que sempre ia para a escola junto com ele. E ele ainda fala que era o irmão companheiro dele de escola. E ele fala, irmão Aldair, que o lanche, às vezes, quando a mãe conseguia mandar lanche para eles para a escola, era pipoca. Todo mundo lembra da sua lancheira? Da sua lancheira que a sua mãe fazia? Sua lancheira? O que sua mãe colocava lá, Kélita, na sua lancheira? Você lembra? Na minha eu lembro até hoje, era limonada e rosca. Minha mãe botava uma limonada dentro de uma vasilha, de uma garrafinha, e aí eu girava essa tampa, né, numa lancheira de plástico, e uma rosca do lado. O problema é que eu ia brincar de pique-pega com a lancheira, e aí o suco de limonada virava na rosca. Então a rosca ficava uma rosca com gosto de limonada. E era o meu lanche, e era maravilhoso.
né? Mas o profeta, a biografia dele tinha só pipoca. E ele amava esse irmão dele, enquanto ele estava trabalhando no oeste. Ele foi sozinho. Ele até diz uma coisa muito interessante, ele fala assim: eu menti para minha mãe. Eu disse a ela que eu iria trabalhar em um lugar, e quando ela ficou sabendo, eu estava a milhas de quilômetros, trabalhando no oeste. Isso está na mensagem, um homem enviado de Deus. Vocês podem procurar lá, que tem lá. Mas por que eu falo desse irmão do profeta? Algo que ele carregava com uma lembrança tão boa em seu coração, é que enquanto ele estava fugindo de Deus, seu irmão morreu. O irmão do profeta faleceu. E ele faz uma reflexão tão bonita. Ele diz assim: a única preocupação que eu tinha era saber se o meu irmão estava salvo. Só que, espere um minuto, o profeta nem batizado era nessa época. Ele não era um cristão ainda nessa época. O que ele faz? Ele retorna para sua terra natal, ele vê os seus pais novamente, ele decide ficar lá. E ainda assim, ele não havia se tornado um cristão. Ele conhecia várias igrejas, mas não havia se tornado um cristão ainda. E ele começa a trabalhar na sua cidade natal, numa companhia de gás. E o que acontece? Ele sofre inalação de gás. Ele respira aquele gás. O gás provoca nele fortes dores de estômago. E ele sofre muito com aquilo. E ele repete algumas vezes na biografia dele: eu sempre fugindo daquilo que Deus queria de mim. E ele começa a sentir fortes dores do seu lado direito ou esquerdo, o apêndice agora. Me perdoe por esse detalhe, me fugiu. Direito. Ele começa a sentir fortes dores, até que os médicos descobrem que era o apêndice, que ele precisava ser operado imediatamente. E aí o profeta diz assim: eu fiquei desesperado, eu queria alguém que soubesse orar, porque ele não sabia. Ele precisava de alguém que pudesse orar com ele. Aí ele chama um pastor de uma igreja, se não me engano, metodista, para passar com ele aquela cirurgia. E durante a cirurgia ele sente, ele vê tudo o que está acontecendo, mas ainda assim ele sofre muito com aquilo. E ele sente que vai morrer. E aí é quando ele ouve a voz de Deus novamente: você está fugindo de mim. E ele diz: Senhor, se me permitires voltar, eu trabalharei por ti. Ele volta para sua casa e ele fala que ele vai em uma igreja, vai em outra. Ele diz que procuram a igreja A, a igreja B, mas de certo modo ele está incomodado com aquilo. O jovem William Branham, nunca esqueçamos disso. Nós não estamos falando aqui do profeta William Branham, estamos falando do jovem William Branham. O jovem William Branham então começa a ficar desesperado, angustiado, desesperado por uma experiência com Deus. Pode colocar a apresentação aí, por favor, irmãos, do estúdio. Eu fiz a seguinte pergunta para os nossos jovens: você considera a sua experiência com Deus hoje? Aí 71% disse assim, sinto que ainda preciso ter uma experiência mais profunda com meu Deus. 26% disse: já tive uma experiência com Deus o suficiente para ser uma pessoa diferente daquela de quando eu fui batizado. E nós tivemos uma resposta. Eu não sei se a pessoa entendeu ou não, mas essa resposta me chamou a atenção. Não sei dizer nem mesmo o que é o termo experiência com Deus. Você sabe o que é uma experiência com Deus, realmente? Você sabe o que significa? E se a gente tem falado disso, irmão, daí eu vou pedir sua ajuda, vem cá, pega cadê o outro microfone? De uma forma resumida, irmão, daí, o que seria uma experiência com Deus? O que significa esse termo? Nós termos uma experiência com Deus. Porque eu vir aqui no altar e orar, e chorar, e gritar, isso é uma experiência com Deus? O que é uma experiência com Deus? Irmão Natanael, se eu colocasse aqui uma maçã
poderíamos ter toda a descrição técnica, biológica, toda a natureza da maçã. De nada valeria. A letra não vale. O que vale, o que seria a experiência? É você morder aquela maçã. É você comer, degustar aquela maçã. Apreciar aquela maçã. E com Deus, muitos falam de Deus, ouvem de Deus. Mas a experiência de Deus é provar, como disse Davi, né, no Salmo, provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Ter esse relacionamento próximo com Ele. Né? Exatamente. Bom, Odair, para mim, que eu não sei o que significa uma experiência com Deus, o irmão Brana responde. Nessa biografia, ele diz assim, ó: uma noite senti tanta necessidade de Deus e de uma experiência real, que fui a uma velha cabana detrás da casa e tratei de orar. Eu não sabia como orar, de modo que então simplesmente comecei a falar com Ele como falo com qualquer pessoa. Olha isso, olha que exemplo de como falar com Deus. Porque às vezes a gente pensa que nós precisamos nos concentrar, fechar nossos olhos. Claro, isso é adoração também, é respeito. Mas quando essa necessidade real, ela toma conta da gente, irmão Odair, você quer falar com Deus como se eu estivesse falando com você aqui agora. Aí o que o irmão Brana fala? De repente apareceu uma luz na cabana e formou uma cruz, e a voz da cruz me falava numa linguagem que não podia entender. Aí ele comenta que essa luz se vai, depois ela volta, e ele ainda acha que estava no hospital, e aí ele retorna realmente, mas ele diz assim: eu sabia que algo havia me aparecido, e enquanto orava voltou a aparecer. Então foi quando pude sentir como se houvessem tirado 1000 libras de peso em minha alma. Saltei e corri para casa, e parecia que eu estava correndo no ar. Obrigado, irmão Odair. Você sabe quando é que você tem uma experiência com Deus, e sabe que tem uma experiência com Deus? Quando a sua vida muda, quando o seu desejo, quando você começa a perceber que, opa, esse desejo aqui, o que eu desejava, agora já não é mais. Isso é uma experiência com Deus, jovem. E quantas vezes nós temos buscado por isso? Às vezes a gente tem buscado muito por uma emoção. Ô Senhor, eu quero chorar tanto hoje eu quero chorar muito nos teus pés. Amém, chorar é muito bom, é maravilhoso. Mas a experiência com Deus é aquilo que nós temos ouvido sempre aqui com o pastor. Muito bem, nós nessa parte de como eu posso afirmar, de biografia do profeta, que eu gostaria muito que vocês atentassem para esses detalhes. A infância do profeta, trabalhando com um pai alcoólatra, a juventude do profeta, ele fugindo, sofrendo perdas, perda do irmão, pobreza. Isso deveria ter marcado o profeta, não? Isso deveria ter atingido em cheio a vida do profeta. Mas eu quero fazer uma quarta pergunta para vocês. Pode soltar aí, por favor. Quarta pergunta. Se te fosse dada a chance de começar de novo a sua vida, o que você mais pediria a sua Deus? Se fosse dada a chance de você começar a sua vida, para repetir tudo o que você passou, toda a sua infância, toda a sua juventude, para os que já estão acima aí dos jovens, se te fosse dada a chance de começar de novo, o que você mais ia pedir para Deus? Aí eu dei 4 opções. É claro que tem muita coisa que pediríamos a Deus, mas eu dei 4 opções por um motivo: humildade, coragem, equilíbrio e paz interior. 8,7% diria assim: depois de eu viver tudo que eu vivi, se eu pudesse começar de novo, eu ia pedir um pouco mais de humildade. 21,7% disse assim: depois de tudo que eu vivi, eu ia pedir um pouco mais de paz interior. Aquela paz, aquela calma. 32,6% disse assim: eu ia pedir mais coragem para viver tudo que eu vivi até hoje. Eu preciso um pouco mais de coragem. 37% ia dizer assim: eu preciso mais de equilíbrio. Disse, né? Eu preciso mais de equilíbrio. Mas por que eu dei essas 4 características para vocês? O irmão Brana transbordava essas 4 características na vida dele, mesmo depois dele ter vivido tudo o que ele viveu, mesmo depois de ele ter passado por tudo o que ele passou. Cada lembrança dolorosa que ele tinha, ele respondia com humildade, coragem
equilíbrio e paz interior. Para encerrar e passar aqui para o pastor Mauro, mostra o próximo slide, por favor. Vou dar a prova para vocês disso que eu acabei de falar sobre o nosso jovem William Branham. Esse irmão aí chama irmão Vernon Mann. Vernon Mann. Ele foi um dos diáconos que conviveu com o irmão Branham no tabernáculo. E ele então faz uma biografia do profeta do ponto de vista dele. E ele conta 2 pontos fundamentais na história do irmão Branham que eu queria passar para vocês. Ele estava presente num momento, ele não especifica que foi no mesmo momento do milagre da casa da irmã Het Mose, ou melhor, milagre da casa da irmã, eu confundi aqui com o nome do irmão, me perdoe, está aqui, George Wright, a casa da irmã Edith, a irmã que estava, que era paraplégica, vivia em cadeira de rodas. Ele diz o seguinte, que a fazenda dessa família era uma fazenda muito simples, essa família do irmão George Wright. E essa família não tinha nem energia na sua casa. A irmã da esposa do irmão George Wright, a irmã Edith, era paraplégica, vivia num carrinho de compras. O pastor já comentou essa história aqui. Mas por que eu quero trazer ela para vocês? Esse irmão, muito obrigado, muito obrigado. O irmão Vernon, ele visitou essa família com o irmão Branham. E eis as palavras dele. Ele diz assim: sentei lá e comecei a pensar, que coisa! Esse homem foi até a Índia, Europa, África do Sul e todos esses lugares. Ele fala sobre o rei da Inglaterra, o prefeito de Durban, o congressista dos Estados Unidos, e depois vem até esse humilde lugar para estar com os amigos. Isso não fala muito com a gente? O homem que visitava reis e rainhas, de repente estava lá, conversando com essa família simples e humilde. E ele diz mais o seguinte, agora falando sobre o acidente. O dia após o acidente em Amarillo era um domingo, então fomos à igreja. Era quase um culto solene. Todos oravam, ninguém tinha muito o que falar, somente críamos que tudo ficaríamos bem. Esse irmão agora falando do profeta. O irmão Hickerson, o irmão Wheeler e eu decidimos ir até Amarillo no dia que aconteceu o acidente do irmão Branham. Então saímos na segunda-feira pela manhã e dirigimos até lá. Quando chegamos na terça-feira pela manhã, nos encontramos com o irmão Billy Paul e a irmã Lois no hotel. As coisas estavam solenes. Fomos até a garagem onde eles haviam rebocado o carro do irmão Branham e os bombeiros que haviam movido as ferragens do carro estavam lá. Eles disseram, ele, o irmão Branham, era uma pessoa muito peculiar. Aí o irmão Vernon perguntou, mas por que vocês estão falando isso? Perguntou para os bombeiros que retiraram o irmão Branham das ferragens. Ele disse assim, quando chegamos lá, ele estava tão envolvido nas ferragens que mal conseguíamos tirá-lo. Enquanto estávamos trabalhando para libertá-lo, fizemos algo que o machucou, e ele chorou de dor. Depois de ter chorado de dor, ele virou-se para os bombeiros e disse, me desculpe, acredite, ele se desculpou por ter chorado de dor. Vocês conseguem imaginar isso? Claro que tudo isso tinha um ministério do sétimo anjo, o ministério de Elias. Mas será que nós conseguimos colocar a biografia do irmão Branham ao lado da nossa, no sentido de que as dificuldades, as memórias, não afetaram de modo nenhum o homem que ele se tornou? De forma que esse homem transbordava humildade, coragem, paz interior, equilíbrio. É claro que todas as vezes aquelas lembranças machucavam ele, como machuca às vezes a gente.
lembrar de algo da infância, lembrar de algo que passou, machuca. E vem os porquês. Mas por que eu vivi isso? Por que eu tive que passar por isso? Eu te faço uma pergunta: saber os porquês, a resposta dos porquês, é realmente tão importante? É realmente tão necessário assim a gente saber os porquês? Quando nós soubermos o segredo que o profeta diz aqui, 3 lições, já passando para o irmão Adair, para a leitura bíblica, viu, irmão Adair? Já finalizando aqui. Guardem essas 3 lições que o jovem William Branham nos ensina com a sua biografia. Primeira, Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e nosso bem. Compreender que vivemos sob o cuidado providencial de Deus, operam maravilhas nos momentos de crise. Segunda lição, William Branham viveu completamente livre de amargura, apesar das adversidades pelos quais ele passou. Aquelas feridas, daquelas lembranças dolorosas, não transformou William Branham num homem amargo, numa pessoa amarga, que de repente poderia ter vivido a vida inteira lembrando da sua infância, remoendo suas memórias, remoendo seus porquês. Mesmo na velhice, não guardava ressentimentos. A árvore de sua vida não produziu fruto amargo. E a terceira grande lição que o jovem William Branham trouxe para nós: quando William Branham enfrentou a morte, estava em paz com o homem e com Deus. Perca tudo na sua vida, jovem, mas não perca a chance de adquirir essa paz com os homens e com Deus na hora da sua morte. Se Deus não voltar, todos nós vamos um dia partir, cada um a seu modo. Mas William Branham, mesmo com todas as adversidades da sua vida, ele não perdeu a sua paz com os homens e com Deus. Amém? Fecha seus olhos por 1 minuto apenas. Senhor, muitas lembranças de nossas vidas, ó Pai, nos transformam em prisioneiros dela, ó Pai. Mas o Senhor, nessa tarde, nesse dia que está finalizando, o Senhor pode romper essas lembranças e dar-nos, ó Pai, a paz que nós precisamos. Que lições maravilhosas o jovem William Branham nos deixou. Um jovem que se tornou profeta de Deus. Tudo estava sob o seu comando, tudo estava sob os seus planos. Era o Senhor comandando tudo. E isso é a resposta para vivermos, ó Pai, com alegria. É aceitarmos a Tua graça em nossa vida, sem nos importarmos com os porquês, apenas confiando que tudo está sob as Tuas mãos. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando você sentir lembranças na sua vida doloridas, diz assim: Senhor, tudo que importa para mim é eu ter paz com o Senhor e com os homens, quando chegar a minha hora. O porquê, um dia eu saberei. Por hora, o que importa é ter paz com Deus. Amém? Passamos pela biografia do irmão Branham. Pastor Mauro agora é com o senhor, com o Adair, vamos fazer a leitura bíblica. Se você tiver chance, baixe esse livro no site A Palavra Original. Eu não sei se tem ele aqui. Tem várias histórias do irmão Branham lá. Ele conta muito a partir desse momento que a gente fala aí, que ele vai para o oeste. Ele conta sobre a enchente do rio Ohio. Ele conta sobre as decisões que ele toma e as consequências que ele toma na vida dele. É uma biografia que todo jovem tinha que saber, ela quase de cor, que fala muito com a gente. Pronto, aqui ó, a primeira. Então é esse livro aqui maravilhoso. Temos aqui, não temos, né? Não sei se de repente poderia ser encomendado, mas quem não tiver, por favor, leia. É muito importante esse livro, essa biografia do nosso profeta William Marion Branham. Obrigado, pastor. Meu irmão Júnior lê para nós, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migodal e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis um campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizeram isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então o Senhor de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para que não nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirva aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, não mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por todos vós, e vós calareis. A passagem pelo mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, não nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que é o versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar,
para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, porque os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém, irmão Natanael. Muito obrigado, irmão Júnior. Irmão Natanael, obrigado. Muito boa reunião, bom assunto, bom tema, né? Vida prática. Eu gosto muito desse tipo de palestras, de ensinamentos, que leva para o prático, né? Não teorias. Como se diz, falar eu faço, quero ver na prática. Mas o que nós ouvimos foi prática, assunto relacionado à vida prática dos jovens. Jovens e todos nós, né? Toda a igreja. Muito bom, com vocês. Encerramento. Amém. Vamos nos colocar em pé então, por favor. Vamos agradecer a Deus. Sábado que vem, cadê o irmão daí? Sábado que vem, confirmado. Qual horário? 7h30 aqui na igreja. Só os jovens. Vai ter café da manhã aqui? Como é que é? Café da manhã. Então, não é 7h30 chegando, é 7h30 prontos. Já tudo pronto. Aqui, lá, perdão, eu estou falando com máscara. Agora vamos, não tem problema. Esse negócio de tira máscara, põe máscara. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, me perdoem. Mas muito bem, então sábado que vem, 7h30 da manhã, e aí depois encerra com o almoço, né? Maravilhoso aqui para todos os jovens. Vai ser transmitido pela internet? Não. Só a parte aqui do culto doméstico, se não me engano também, né? Então, quem quiser acompanhar essa parte aqui dentro do santuário, vai ser transmitido. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, cada vez que falamos com o Senhor, ó Pai, é maravilhoso porque nós temos a certeza que o Senhor está pronto para nos ouvir, o Senhor está pronto para nos curar, seja externamente, seja internamente. Curar as nossas feridas internas, as nossas feridas externas, porque o Senhor é um Deus grandioso. O Senhor diz que se seu povo se humilhar e com oração te buscar, o Senhor atenderia e curaria o seu povo. Portanto, nessa tarde de companheirismo com o Senhor, onde pudemos, ó Pai, aprender um pouco mais do homem William Branham, o qual repousou o ministério do 7º anjo, qual trouxe para nós a mensagem que nos arrebatará. Ó Pai, isso é grandioso, isso é maravilhoso, por isso nós te agradecemos. Em um tempo tão estranho, ó Pai, em um tempo tão confuso, saber que há um lugar de paz, um lugar de equilíbrio, um lugar de descanso, é só a sua graça conosco. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os jovens e quem desejar, está liberado agora para uns 10 minutos de intervalo e voltamos então às 15. Seguimos agora direto? Segue agora direto. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Me perdoe, não há intervalos, mas se você deseja ir lá, vai lá rápido e volta. Nós já seguimos aqui com o nosso culto. Deus os abençoe.